Se eu fosse o inimigo, eu te encheria de medo. Medo de errar, medo de tentar, medo de gravar, medo de falar, medo de responder, medo de questionar, medo de tudo. Medo do julgamento, porque um jovem com medo não precisa ser derrubado, ele mesmo se paralisa. Depois eu faria você acreditar que todas as emoções que você sente são verdades. Se você sente que não presta, é verdade. Se você sente que ninguém te ama, é verdade. Se você sente que Deus te abandonou, também é verdade. Se eu fosse o inimigo, eu nunca te deixaria em silêncio. O tempo todo eu te encheria de distrações. Celular, vídeo curto, série, música, notificação, redes sociais. O tempo todo eu te deixaria com fome, desejando comer alguma coisa. Porque no silêncio você pensaria, e quem pensa desperta, e eu jamais deixaria você despertar. Um jovem distraído não escuta Deus. Um jovem distraído só escuta o barulho ao redor dele. Se eu fosse o inimigo, eu te encheria de amores falsos. Com certeza eu aproveitaria a carência que tem dentro do teu coração. Eu não ia te encher de um monte de mulheres e homens, eu ia colocar só um. Se eu fosse o inimigo, eu colocaria uma pessoa no seu caminho que te enche de elogio, carinho e te trata bem e depois vai embora, para você criar uma dependência emocional muito grande por essa pessoa. Você começaria confundindo carência com amor, você começaria confundindo dependência emocional com amor. E quando você menos perceber, você já está cheio de dependência emocional. Se eu fosse o inimigo, com certeza eu ia te encher de reconhecimento antes de você descobrir a sua identidade. Eu iria alimentar tanto o seu ego e iria te fazer importante em lugares errados. E você, com o ego tão inflamado, você ia gostar com o pouco que eu ia te dar. Se eu fosse um inimigo, eu ia te segurar com tanta pouca coisa e você iria acreditar que você só merece aquilo. Se eu fosse um inimigo, eu ia te encher de oportunidades disfarçado de bênção de Deus. Eu ia te dar atalhos, dinheiro fácil, prazer rápido e caminhos sem processo. Se eu fosse um inimigo, com certeza eu ia colocar trabalhos que te afastam da igreja, te afastam de cristãos e te afastam da Bíblia, te afastam de oração, que você não tem mais tempo de falar com Deus. Se eu fosse um inimigo, com certeza eu ia colocar um trabalho na sua vida que te leva para pessoas do mau caminho. Se eu fosse um inimigo, com certeza você teria os melhores amigos do mau caminho para te induzir a fazer o mal. Se eu fosse um inimigo, com certeza eu ia falar todos os dias na sua mente que a culpa é de todo mundo, mas a culpa não é sua. A culpa é do mundo, com certeza, da política, do seu pai, da sua mãe, é do jeito que você foi criado, você foi traumatizado, a culpa é dos professores, a culpa é de alguém, mas a culpa não é sua. A culpa com certeza é de alguém. Eu ia deixar você tão vitimista que você, sem perceber, você não iria mais ter autorresponsabilidade. Se eu fosse um inimigo, eu ia fazer você se sentir sozinho, mesmo você rodeado de pessoas. Eu iria colocar uma solidão tão grande na sua vida que você iria perder a vontade de sair, iria perder a vontade de estar com os amigos, iria perder a vontade de fazer qualquer coisa. Nada tem mais graça porque você só quer ficar sozinho. Você iria se viciar dentro de um quarto e iria fazer tudo o que eu mandar. Se eu fosse o inimigo, com certeza eu iria deixar você viciado em alguma coisa. Não importa o que. Álcool, filmes adultos, cigarro, bebidas, não interessa. Você quer anestesiar a sua dor, você quer fugir da realidade e eu vou te dar a fuga. Se eu fosse um inimigo, com certeza você iria cair nas minhas armadilhas. Se eu fosse um inimigo, eu iria dizer que você é burro, que você tem TDAH, que você é lento, que você não consegue aprender nada e que todo mundo é melhor do que você. Se eu fosse um inimigo, eu iria dizer na sua mente que as pessoas, quando elas riem, elas estão fazendo piada de você. Se eu fosse um inimigo, eu iria dizer que você é rejeitado, que ninguém quer ficar perto de você, que as pessoas estão zombando de você o tempo todo. Se eu fosse um inimigo, com certeza, eu iria ficar lembrando o passado o tempo todo. Eu iria dizer que o passado foi muito melhor do que agora, iria ficar guardando fotos e vídeos do passado, dizendo que o melhor tempo já se passou e que nada mais vai melhorar. Se eu fosse um inimigo, com certeza você iria cair nas minhas mentiras. Se eu fosse um inimigo, toda vez que você fosse convidado para a igreja, eu iria dizer, não, não é para mim, eu não estou bem, eu não sou santo, eu iria acusar você com certeza. Se eu fosse um inimigo, com certeza eu não iria deixar você ler a Bíblia, até porque você não pode ler a Bíblia, você não merece ler a Bíblia. Se eu fosse um inimigo, eu ia colocar preguiça em você na hora de fazer exercícios, porque eu não quero que você fique bonito, eu não quero que você fique bem. Eu quero que você fique feio, gordo, eu quero que você fique todo jogado, porque assim eu consigo trabalhar melhor na sua rejeição, consigo trabalhar melhor na sua solidão. Eu não quero que você fique com autoestima, porque se você ficar com autoestima, você vai querer se aproximar de Deus, você vai querer evoluir em todas as áreas. Eu não quero que você faça isso. Se eu fosse um inimigo, eu ia colocar na sua cabeça que os seus melhores amigos são os do mundo. Da igreja são muito chato, o pessoal da igreja é careta, são todo quadrado. Se eu fosse um inimigo, com certeza eu ia deixar você com raiva dos seus pais, ia dizer que ele não deu o suficiente para você se irar contra eles. Porque se você tiver problemas com seu pai ou se você tiver problema com a sua mãe, com certeza eu consigo trabalhar nas suas emoções e eu consigo destruir tudo que tem no seu coração.
Se eu fosse um inimigo, com certeza eu ia dizer para você não sonhar tão alto, porque você é pobre e você não tem dinheiro e você não vai chegar a lugar nenhum. Se eu fosse um inimigo, com certeza eu ia fazer você ter um amigo que fala muito mal da igreja até você acreditar nisso. Eu iria colocar um parente religioso para você ter raiva de igreja, com certeza. Se eu fosse um inimigo, eu ia fazer você ter uma experiência tão ruim de igreja até você odiar Jesus, porque eu não quero que você chegue perto de Jesus. Se eu fosse um inimigo, eu não iria deixar você dormir cedo, porque se você dormir cedo, você acorda cedo. Eu quero que você acorde tarde, eu quero que você procrastine, eu quero que você tenha preguiça, porque desse jeito você fica do jeito que eu gosto. Você não produz nada, você não aprende nada, você não ensina nada. E desse jeito você vai direto para casa comigo. Se eu fosse um inimigo, com certeza eu não deixaria você assistir esse vídeo inteiro, porque você iria aprender muita coisa dentro desse vídeo. Se eu fosse um inimigo, com certeza eu iria fazer você sair de todos os grupos quando você estivesse triste ou com raiva. Por quê? Porque assim você iria ficar sozinho e aí ninguém ia conseguir te ajudar. Se eu fosse um inimigo, eu iria contar tanta mentira que você ia ficar muito perdido. Mas quer saber de uma coisa? Tudo isso que eu falei é mentira do diabo. E se você se identificou com alguma dessas coisas que eu falei, eu vou dar um desafio para você. Eu não vou te dar um conselho, eu vou te dar um desafio que é muito melhor. Eu vou desafiar você a ler a Bíblia 30 dias seguidos. Porque as mentiras do diabo, elas só são derrubadas quando a gente conhece a verdade. A palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu sei que você deve estar pensando assim: poxa, mas eu não sou merecedor, eu sou pecador, eu não sou evangélico, eu nem sou da igreja. Não interessa. Pode ler a Bíblia à vontade que Jesus vai falar com você. Quem está falando isso é um jovem que usou muito entorpecente, já foi viciado e lia a Bíblia todos os dias. Se eu não lesse a Bíblia, eu não iria me libertar. Então não é ficar bem para ler a Bíblia, é ler a Bíblia para ficar bem. Então eu vou te dar esse desafio para você ler a Bíblia, porque se você não se apegar na Bíblia, todas essas mentiras elas vão continuar crescendo na sua mente o tempo todo e vai vir mais. Eu não falei nem metade das mentiras que o diabo conta na nossa mente. Então, se você quer derrubar todas as mentiras do diabo que foi contada nesse vídeo da sua vida, você precisa ler a Bíblia. Eu preciso que você faça esse desafio para você se libertar de todas essas mentiras. Você pode ler Provérbios, pode ler Mateus, Lucas, João, o livro de Jesus. Porque assim como o inimigo tem as mentiras dele, Jesus tem as suas verdades. E para a gente parar de acreditar nas mentiras do diabo, a gente tem que começar a ouvir as verdades de Jesus. Se eu fosse Jesus, com certeza eu colocaria uma Bíblia na sua mão. Se eu fosse Jesus, com certeza eu colocaria um amigo no seu caminho. Se eu fosse Jesus, com certeza eu falaria com você todos os dias, dizendo que eu estou com você todos os dias. Então Jesus quer falar com você, quer se apresentar com você, mas você precisa deixar ele falar. Para você deixar Jesus falar, você precisa abrir a sua Bíblia. Eu desafio você a ler a Bíblia 30 dias seguidos. E eu te garanto que todas as mentiras do diabo que foram contadas nesse vídeo, elas vão ser derrubadas. Então, se você chegou até aqui, você gostou desse vídeo, eu vou pedir para você fazer esse desafio. E vou pedir para você dar o like também. Vou pedir para você se inscrever no canal e comenta aqui quais são os próximos temas que você quer assistir nesse canal. Eu sou David Gama e estou aqui para servir você, estou aqui para ajudar você a curar as suas emoções. Mas você precisa fazer todas as tarefas que vão ser passadas nesse canal. Quero dar parabéns para você por ter chegado até aqui. Fico feliz demais e quero que você leia a Bíblia. Eu quero que você comente aqui no vídeo qual é o livro da Bíblia que você vai começar lendo. Se é Provérbios, se é Mateus, se é João, se é Lucas, se é Salmos. Comenta aqui qual é o livro da Bíblia que você vai começar a ler. São 30 dias seguidos. Espero que você fique em paz e escute as verdades que Jesus tem para você, porque são verdades maravilhosas. Você nasceu para prosperar, você nasceu para ser feliz, você nasceu para dar certo em todas as áreas da sua vida. Tamo junto.